dia, boa segunda-feira. E aí, estão preparados para mais uma semana de estudo? Para mais uma semana onde a gente vai alimentar a nossa mente e estudar um pouquinho mais? Quem é que tá curioso para saber como que vai terminar a lenda de como surgiu a noite? Ou quem aí já teve tanta curiosidade que não se aguentou e foi lá pro final e já descobriu como termina essa lenda e como que surgiu a noite? Espero que vocês tenham conseguido esperar e vão junto comigo descobrir a continuação dessa história. Lá na nossa página 11 tem a parte 2 da nossa lenda. E juntos, que nem na aula passada, vocês vão pegar o livro e vão ler junto com a prof. Acompanhem aí no livro de vocês. Confiram se a prof está lendo corretamente. Semana passada a prof errou uma palavra, vocês viram? E ninguém me corrigiu, né, gente? Meu pai do céu! Confiram se a prof tá lendo certo, leiam comigo e quando terminarmos a parte 2, nós vamos fazer a interpretação do texto e aí voltamos para terminar de vez essa lenda e descobrir o final dessa história. Acompanha com a prof. Um dia, porém, a filha da cobra grande, que era uma índia bonita, casou-se. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. A filha da cobra grande também era feiticeira e não precisava da noite para dormir. Ela dormia quando queria, mas ficou com pena do marido e disse a ele: "Vou lhe contar um segredo." "Que segredo?" "Minha mãe tem o mistério da noite." "Verdade? E onde ele está?" perguntou o moço, animando-se. Ela trancou a noite e guardou-a bem guardada no fundo do rio, dentro de um caroço de tucumã, fechado como um breu. Ela pediu que o marido mandasse 3 irmãos, que eram índios fortes e espertos, ao encontro da cobra grande. Eles devem dizer a ela que me mande à noite. Ela é minha mãe e me atenderá. Assim foi feito. Os irmãos partiram numa canoa, esforçaram-se para remar depressa, apesar do sono que sentiam. Quando passaram por um grupo de árvores, estas, estranhando tanta pressa, perguntaram: "O que aconteceu?" "Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender", disse os irmãos. As árvores encheram-se de esperança e começaram a dançar e a cantar. "Vamos ter noite! Vamos ter noite!" Os remadores prosseguiram e depois de algum tempo chegaram ao lugar onde estava a cobra grande. Ela dormia profundamente. Os irmãos tiveram de se esforçar muito para conseguir acordar a cobra. Finalmente ela abriu os olhos e um deles disse: "Sua filha mandou que viéssemos buscar à noite. Tem grande necessidade dela para o marido poder dormir." "Se é minha filha que pede, sou obrigada a atender." "Esperem um pouco, não vou demorar", pediu a cobra e mergulhou no rio. Passando pouco tempo, ela voltou, trazendo o caroço. "Levem isto para minha filha, mas prestem atenção. Não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta." Eles prometeram não abri-lo e tomaram o caminho de volta. Será que era a verdade da cobra grande? Será que ali dentro estava o segredo da noite? E será que os 3 índios iam conseguir chegar até lá na filha da cobra grande sem abrir o caroço?
Antes da gente ver o final dessa lenda, respondam a questão 12 até a questão 17, que vai falar sobre a interpretação do texto. Vai perguntar os personagens que estavam no começo dessa parte da história, vai perguntar sobre o diálogo, se tem personagem, se tem narrador, vocês identificar os passos, o que é, quem era quem, o que a filha da cobra grande pediu para os índios fazer, por que eles foram fazer, é a questão da interpretação do texto. Respondam, deem um pause aí no vídeo, respondam essas atividades e aí nós vamos continuar a parte 3. Tranquilo? Conseguiram? Terminaram? Vamos lá então para a parte 3 da nossa lenda e descobrir o final dela? Bora lá com a prof. Leiam junto comigo, não se esqueçam. Leiam em voz alta para ficar mais claro para vocês. Durante a viagem, um deles propôs: vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Os outros não quiseram, lembrando-se que a cobra grande havia dito. Mais adiante, pararam à margem do rio para descansar um pouco. No silêncio que se fez, ouviram os ruídos esquisitos que vinham de dentro do caroço. Eram barulhos de sapinhos, grilos e outros bichinhos que gostavam da noite. Embora fossem muito obedientes, a curiosidade acabou sendo mais forte e eles não resistiram à tentação. Fizeram fogo na margem do rio e derreteram o breu que fechava o buraquinho do caroço. Assim que conseguiram abri-lo, tomaram um grande susto. Tudo ficou negro, tão escuro que não se via mais nada. Todos os bichos que estavam lá dentro escaparam e o ar ficou cheio de gritos e de pios e de gemidos. Todas as coisas sem vida que estavam soltas no rio e na floresta, como canoas, remos, pedaços de madeiras, pedras e folhas, transformaram-se em peixes, animais, aves e insetos. Longe dali, a filha da cobra grande, vendo a escuridão que tomara conta de tudo, disse ao marido: os seus irmãos libertaram a noite. Quando perceberam o que haviam feito, os índios ficaram apavorados. Tentaram achar a canoa, mas não viam nada por causa da escuridão. Um deles deu uma cabeçada tão grande numa árvore que caiu no chão. Outro tropeçou e bateu com o nariz numa pedra. O último caiu na água e quase se afogou. Não é possível, sempre foram obedientes, disse ele. Mas a curiosidade foi maior que a obediência e agora eles devem estar perdidos na mata. Nós também estamos perdidos. Como viveremos no escuro para sempre? Perguntou o marido. Não tenha medo, tenho um segredo para controlar a noite. A índia arrancou um fio de cabelo dela e disse ao marido: com este fio vou separar o dia da noite. Começou a cortar o espaço com o fio e logo um princípio de luz surgiu no horizonte. Está vendo? O dia já está voltando. Agora teremos o dia e a noite, ela explicou. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram e eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra não deixou sequer que abrissem a boca. Vocês vão pagar pela desobediência, disse ela. Vou transformá-los em macacos. Imediatamente, os 3 viraram macacos, subiram numa palmeira e ficaram atirando cocos no chão com raiva. Olha só que interessante! Índia, filha da cobra, dividiu a noite e fez então o dia e a noite. Olha que interessante! Mas será que essa história é verdade? Como a gente sabe, ela é somente uma lenda, ela não é verdadeira, mas foi o jeito que os indígenas acharam de contar para os seus filhos e de explicar a criação do dia e da noite. Respondam agora a questão 19 até a questão 21, interpretando também essa parte da lenda, a parte final, a terceira parte. Depois que vocês terminarem de fazer a interpretação, lá na página 17 vai ter uma atividade para vocês comparar lendas. No material de apoio de vocês vai ter uma lenda também sobre o Tucumã.
Lembra o Tucumã que fala na nossa lenda da noite? Então, vocês vão ler essa lenda do Tucumã e vão comparar a lenda do Tucumã com a lenda de como surgiu a noite, respondendo as informações aqui desse quadradinho da página 17. E depois vocês também podem responder a questão 2. Não se esqueçam que a lenda, ela é uma história para explicar os fenômenos da natureza. Isso é muito importante vocês não esquecerem o que é e o que significa uma lenda. Não se esqueçam. E para nossa segunda-feira era isso. Não se esqueçam de estudar com atenção, leem atentamente as frases, as perguntas, interpretem o texto corretamente, leiam e releiam sempre que preciso. E não esqueçam, qualquer coisa, a Prof tá por aqui. Um beijo e boa semana!